Agora nós faremos um exemplo bem simples, envolvendo campo elétrico, diferença de potencial e resistência elétrica. Então, o problema consiste essencialmente num fio de cobre com calibre 18, um fio geralmente utilizado em lâmpadas, possui uma área de seção reta de 8,20 vezes 10 na menos 7 metros quadrados, e além disso conduz uma corrente elétrica de 1,67 ampere. A questão A, então, pede para calcular o módulo do campo elétrico no fio, para esses parâmetros. A questão B, calcular a diferença de potencial entre dois pontos do fio, separados a uma distância de 50 metros. E a questão C, calcular a resistência elétrica para essa mesma distância, 50 metros, dois pontos separados a 50 metros. Então, aqui estão os nossos dados, nós conhecemos a área de seção reta desse fio de cobre, sabemos que a corrente é 1,67 ampere, e a resistividade, como nós sabemos que é um fio de cobre, nós podemos buscar em alguma tabela. Então, esses valores de resistividade são todos tabelados, tá? Então, diferentes valores dependendo do material. Se eu conheço o material, eu já sei essa resistividade. Então vamos lá, vamos calcular o módulo do campo elétrico para esses parâmetros mencionados. Nós sabemos que o módulo do campo elétrico ele se relaciona com a densidade de corrente a partir desta equação aqui. Tá? Nós também sabemos que a densidade de módulo de densidade de corrente é definida como a razão entre a corrente elétrica no fio, no caso, dividido pela razão entre a corrente elétrica do fio e a área de seção reta desse fio. Relacionando, então, essas duas equações, nós encontramos uma equação para o campo do módulo do campo elétrico, que é basicamente o produto da resistividade do cobre, multiplicado, o produto da resistividade do cobre e a corrente elétrica do fio, dividido pela área de seção reta desse mesmo fio. Substituindo, então, os valores numéricos, a gente obtém um campo elétrico nesse fio igual a 0,0350 volt por metro. A questão B, então, pede para calcular a diferença de potencial entre dois pontos específicos do fio, separados a uma distância de 50 metros. Tá? Então, os dados que eu tenho estão aqui. A equação que eu irei utilizar é a equação que relaciona a diferença de potencial com o campo elétrico, tá? Sendo L, então, a distância de separação entre esses dois pontos que eu estou considerando, nesse caso é de 50 metros. Substituindo os valores numéricos, então, nós obtemos uma diferença de potencial no fio entre esses dois pontos igual a 1,75 volts. A questão C, então, pede para calcular a resistência do segmento do fio, um comprimento igual a 50 metros. Então, é esse mesmo comprimento que eu considerei na questão anterior. A equação que nós iremos utilizar é a equação que relaciona a resistência elétrica com a resistividade do material, tá? Está explicitada aqui. Substituindo os valores numéricos, então, nós obtemos uma resistência igual a 1,05 ohm para esse pedaço de fio, né, equivalente a 50 metros. Além dessa forma de calcular, a partir desta equação aqui, nós podemos calcular essa resistência a partir de outra equação, tá? Que é esta equação aqui, pela lei de Ohm. Então, essa expressão aqui também vai nos fornecer a resistência para esse segmento de fio. Então, substituindo a diferença de potencial para dois pontos separados a uma distância de 50 metros, nesse caso vai ser de 1,75, dividindo esse valor pela corrente elétrica que permeia o fio de cobre, aqui é 1,67, nós obtemos, então, o mesmo valor de resistência elétrica, que é de 1,05 ohm. Uma observação: se esse fio de cobre ele fosse fabricado com material não ômico, então a resistência elétrica ela seria diferente
diferentes valores de diferença de potencial. Ou seja, à medida que eu fosse aumentando, variando, né, essa diferença de potencial, a resistência ela não seria constante, ela iria alterar também. Mas uma coisa é importante aqui, sempre, tá, esse valor de resistência sempre será dado por esta expressão aqui, independente do tipo de material que constitui essa que eu esteja considerando. A resistência também será sempre dada por esta expressão aqui, tá? Que é a expressão que relaciona a resistência elétrica com a resistividade. Ainda, se o material for não ômico, então a resistividade não será constante e dependerá do campo elétrico.